bem-vindos a mais um podcast da família. Começa agora mais um Reunião de Pais. Eu sou Juliana Pereda e desde já te convido a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os episódios que falam diretamente ao coração das famílias. Se você tem uma empresa e deseja apoiar o nosso podcast também, entre em contato com a gente através do reuniãodepaispodcast@gmail.com. E é isso, vamos seguir em frente porque hoje a nossa conversa é com a Adriana Marra, mineira de BH, casada, mãe de 2 adolescentes, advogada especialista em direito público de família e sucessões, também em neurociência e educação, olhe bem o currículo da Adriana, além de ser mestranda em psicologia social. Ela é delegada da Confenapaz em Minas Gerais, conselheira do movimento Mães Direitas e comentarista do programa Tempo de Justiça, além de membro da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Bem-vindíssima, Adriana Marra, à nossa reunião de pais. Muito obrigada, Juliana. Agradeço pelo convite e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, a Adriana, ela esteve presente agora em abril de 2024 na bancada da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em Brasília, numa audiência pública. A gente vai deixar o link na descrição desse programa para quem tiver interesse em acompanhar essa audiência pública na íntegra, tá bom? Agora, Adriana, conta para quem está assistindo a gente por que você foi parar na bancada da Comissão da Educação, numa audiência pública lá em Brasília. Explica para a gente esse contexto sobre educação, enfim, que você está tão envolvida. Eu fui convidada pelo presidente da Confenapaz, que é a Confederação Nacional de Pais de Alunos, a ser uma das representantes como delegada na etapa nacional da CONAI. E prontamente atendi ao convite, né, muito grata pela confiança, e aí comecei a me preparar para esse evento. Então, li o documento referência, foi o primeiro que enviaram, mas mesmo assim, muito em cima da hora para a turma conservadora, e fiz vários apontamentos, mas assim, foi uma estratégia, já entrando um pouco na parte espinhosa do assunto, que de fato não tinha o propósito de conduzir a um debate honesto, de direcionar para o contraditório, porque nós percebemos que o próprio regimento geral da CONAI inviabilizava completamente essas observações que já não estivessem previstas no documento. Então, o artigo 13 ou 14, salvo engano, desse documento, o regimento geral, previa que os destaques, que são essas observações que os delegados poderiam fazer, não poderia contrariar o texto do documento. Então, se você não pode contrariar, você só pode concordar, né? Daí a gente já exclui o contraditório. E diversas outras situações que infringiram os princípios da administração pública, como a legalidade do evento, a publicidade do evento, a impessoalidade do evento, a eficiência do evento. Nenhum desses princípios foram obedecidos. E eu vou ficando, né, o sangue de advogado, de mãe, muito indignada com isso tudo. Nós nos reunimos com um pequeno grupo, muito pequeno mesmo, tinham 2.400 pessoas nesse evento, inclusive pago com dinheiro público. Foi uma conferência que custou no mínimo 10 milhões de reais ao erário. Sim. E sem nenhuma eficiência, porque eles aprovaram um documento que já estava previamente escrito, como eu expliquei, não havia possibilidade de alteração de nada. E esse grupo, então, nos reunimos
e no hotel, inclusive, que eu fiquei hospedada, foram 18 pessoas, eu acho, e pensamos sobre o que nós poderíamos fazer a partir da aprovação do documento final. Porque ali, na conferência mesmo, nós não teríamos alçada para nenhum tipo de intervenção, como eu já Entendi. expliquei. Agora, Mas só para quem, desculpa te interromper, Dri, para quem está acompanhando, o que significa o CONAI? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o PNE, né, que é o Plano Nacional da Educação. Só para entender esse movimento, né? O que significa CONAI? CONAI, Conferência Nacional de Educação. Acontece que essa CONAI, ele tem um E extra. É CONAI com 2 Es no final. Por que esses 2 Es? E aí já é mais um apontamento sobre o que eu estou dizendo das ilegalidades que envolveram todo esse evento. No final do último governo, já havia sido organizada a CONAI, que tem o objetivo de discutir as diretrizes para o próximo Plano Nacional de Educação, que tem a vigência de 10 anos. Que é o PNE. Então, esse governo... Que é o PNE. Uhum. Mas o PNE, sim, o PNE. E esse governo, quando assumiu, ele jogou fora todo o trabalho dessa CONAI, que já tinha sido feito, Tá. E num prazo muito curto, sem divulgação, sem nada, sem obedecer o princípio da publicidade, pegou final de outubro até janeiro para discutir, num período extraordinário, rediscutir a Conferência Nacional de Educação. Então, por ser extraordinária, essa CONAI recebeu um outro E. E aí, num período também que vale a pena informar que donos de escola, pais, alunos estavam distraídos ou envolvidos em outros contextos, por exemplo. As escolas preocupadas em fechar o ano, terminar o ano letivo, sim, depois segue para as férias escolares. Exatamente, final de ano para a escola é o período mais, mais agitado sim, que tem. São as provas, são recuperações, são provas finais, enfim, é fechar diário, é conselho de classe. Então, todo mundo muito envolvido com isso. Já vindo as festas de finais de ano, de final de ano, né? Férias. Natal, férias em janeiro. Então, assim, pegou a sociedade de boa fé, né, que completamente desatentos. Então, sim, esse foi o primeiro ponto. Por isso, mais de 95%, assim, tranquilamente, dessas 2.400 pessoas que estiveram presentes tinham um viés ideológico de esquerda. Porque a mobilização, no caso deles, é muito eficaz, né, para essas eles pautas. Já sabiam disso, né? Eles já sabiam que fariam isso. Sim. Então, eles estavam previamente cientes e se organizaram muito bem, porque a esquerda é organizada, né? Eles, sim, são profissionais na política. E isso a gente não pode negar. E aí, só para fazer esse link já e vocês irem entendendo o contexto, como mais de 95% tranquilamente das pessoas que participaram da CONAI, como delegados e observadores, e 5% de um viés conservador, no final, no último dia, era votação. E a votação era levantar um crachá. Então, não se sabia, inclusive, porque só pode votar delegados, mas ali no meio estava tudo misturado, observadores, expositores, palestrantes. E aí era feita a pergunta lá pelo organizador, né? Vocês estão de acordo com a proposta do eixo 3, por exemplo? O eixo 3 falou sobre a inclusão de matérias LGBT, etc., no currículo escolar. E aí a turma levantava o crachá. Sim. Então, assim,
aprovado, Nossa Senhora. sabe? Foi Nesse nível. nesse nível. Bom, agora... Então, só fechando o raciocínio da sua pergunta, né? Como que eu me envolvi? Foi assim, nós ficamos, se não foi só eu sou uma das diversas, né, pessoas que estamos agindo para tentar levar a consciência da sociedade, parlamentares, sobre a complexidade dessa situação, mas nós saímos dessa reunião com algumas frentes de trabalho. E uma delas seria provocar, estimular, pedir audiências públicas no país inteiro, para a gente despertar tanto a sociedade quanto despertar os parlamentares também. E outras. Aí isso culminou em Brasília, né? Porque eu acompanhei você não esteve só em audiência pública em Brasília, você esteve em outros lugares também, né? Muitos outros lugares. Eu acho, eu ainda não fiz um levantamento de quantas eu participei, mas eu acho que pelo menos de umas 15 já foi. Tá. Inclusive, amanhã estou embarcando para Florianópolis, vai ter audiência, aí já fica o convite, porque é importante essa participação no chat, né? Esse posicionamento da sociedade. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, às 19 horas da noite, vai acontecer a audiência pública lá. Muito bem, então anotem aí a audiência pública que vai acontecer no dia 23, é isso, de maio? Isso, 23 às 19 horas. Às 19 horas, na Assembleia Legislativa de Florianópolis. Santa Catarina. Muito bom. Agora, na sua participação lá na audiência pública de Brasília, que foi a que eu assisti na íntegra, você diz, né, você na bancada mesmo, né, a sua fala juntamente com as das outras pessoas que estavam ali, que o PNE, ele está em pauta no Congresso e ele vai definir o rumo da educação no país pelos próximos 10 anos, certo? Então, você tem aí uma janela de 10 anos. Só que esse PNE, do jeito que ele está, né, posto, ele condena os alunos ao que vocês chamaram de um processo de emburrecimento programado a serviço de um projeto de poder de controle social da educação. Explica pra gente, Tidri, melhor de que maneira esses dispositivos do PNE comprovam essa tese de emburrecimento programado e de controle social. Tá. São técnicas utilizadas, como, por exemplo, para alfabetização, que estão previstas, que não alfabetiza. São técnicas que reconhecidamente, no meio dos especialistas, e aí eu cito até a doutora Inês Borges, que é uma super especialista mesmo do assunto, ela foi assessora do ex-ministro Milton Ribeiro e pode falar com muito mais profundidade, inclusive, que eu. Mas há previsão e até a proibição do método fônico, que é o mais eficiente para alfabetização, e eles definem por um método ineficaz. E também numa janela que passa, porque, falando até um pouco da neurociência agora, durante a idade, tem janelas que são que o cérebro está mais ativo, produzindo as sinapses, as redes neurais, e se a gente perde esse ponto bom, esse ponto ótimo de entregar conhecimento para as crianças, por exemplo, falando em relação à alfabetização, o prejuízo vai ser para o resto da vida dela, sabe? Então, assim, a proposta é de um tempo que não é o tempo ideal em relação à idade para alfabetizar, por exemplo. Tá. Não há a previsão de nenhum critério que meça a qualidade do ensino-aprendizagem. Pelo contrário, durante as palestras, foi dito, por exemplo, que precisam acabar com as avaliações nas escolas, porque as avaliações são humilhantes para o aluno que não consegue alcançar um valor razoável ali de nota. Então, progressivamente, isso não é uma mudança
de 8 para 80 nesse PNE. Esse projeto de desconstrução da educação, ele vem acontecendo desde a década de 70, 80 aqui. Uhum. Em 1993, tiraram do currículo escolar a matéria de OSPB e Educação Moral e Cívica. Sim. Eram matérias importantíssimas que entregavam referência sobre o patriotismo, a importância da família, o respeito às liberdades, o respeito à espiritualidade, a importância da propriedade privada. Retiraram do currículo. Depois, um tempo após, implementaram a escola plural, que aqui em Minas é chamado, que é aquele formato de escola que o aluno não precisa ter mérito para passar de ano, ele não toma bomba. É o que eles chamam, a programação, como é que chama? Programação continuada ou não? Eu não sei. Mas eu me lembro disso, sim. É o nivelar por baixo, né? É o nivelar por baixo completamente. De uma forma medíocre. Sim. E outra coisa, ao mesmo tempo, além de tirar as referências importantes da vida dos alunos, vão tirando todos os esforços deles também. Vão tirando a meritocracia. Depois da escola plural, que chama aqui, começaram a tratar o professor não como uma autoridade em sala de aula mais, mas como um facilitador. Uhum. Então, o professor está ali para ensinar e também para aprender com o aluno. Então, corta essa referência de autoridade. Sim. E depois, agora, nesse Plano Nacional de Educação, a gente está vendo como as ideologias identitárias estão sendo previstas de uma forma muito coesa, muito determinante, uhum. sabe? Então, o emburrecimento programado é no sentido de que esse Plano Nacional de Educação, que é fruto de uma construção, como eu disse, de décadas atrás, e estão preenchendo ainda mais, né? Estão seguindo no plano com esse Plano Nacional de Educação, é de que os nossos filhos não aprendam, os nossos filhos sejam doutrinados, nós fiquemos reféns de um modelo de Estado, porque querem acabar com a diversidade das escolas, né? Sim. As escolas profissionais, as escolas cívico-militares, querem obrigar a educação a partir de 0 anos de idade, ou seja, essa proposta é para tirar a referência das famílias para com as crianças. Quanto menos tempo as crianças ficarem com as famílias, mais fácil é do Estado doutrinar. Uhum. E tem muitas literaturas que tratam sobre isso, principalmente as literaturas de viés esquerdista mesmo. Sim. Eu tenho um livro que é o meu material de estudo do mestrado, que chama A Construção Social da Sociedade. É a realidade social... Peraí, eu estou confundindo. É a construção da realidade social. Ele explica exatamente, é um livro de cabeceira da pedagogia esquerdista, ele explica como fazer para manter as crianças num nível de uma crença limitante tal que elas não consigam ascender socialmente. Uhum. Então, é uma coisa assim, é um livro que é muito difícil até de ler, porque você precisa ter estômago. Sim. Mesmo, sabe? De tanta maldade. A gente percebe, eu falo isso muito aqui no podcast, essa sensação que a gente tem de que a nossa geração teve uma educação melhor do que a dos nossos filhos, né? A dos nossos avós talvez tenha sido
talvez não, certamente foi melhor do que a nossa, né, a dos nossos pais, enfim, e de que a gente realmente está ladeira abaixo nesse caminho da educação, né? Eu me lembro das aulas que eu tinha de educação moral e cívica, de OSPB, né? E minhas filhas não têm. A gente tem que fazer isso em casa, né? Elas têm aula de educação moral e cívica em casa, né? De religião e tudo mais. Eu me lembrei do termo, progressão continuada, Dri, que é chamado, assim, pelo menos aqui em São Paulo. Essa coisa de você passar de ano sem ter o merecimento, né? Sem atingir o mínimo, né? O suficiente. E isso replica muito nas escolas, né? Eu digo isso de carteirinha porque eu trabalho com educação e a gente percebe a influência agora, né, assim, nos últimos tempos que a gente vai se dando conta de como a gente foi influenciado por esse pensamento do socioconstrutivismo, do professor como mediador e não como sendo autoridade daquele saber, daquele conhecimento. E como isso, no final das contas, é prejudicial, né? A ausência de provas, de avaliações, né? O nivelar por baixo e forçar os alunos a se manterem no limite da ignorância, né? Não proporcionar a eles essa catapulta que o estudo, que a busca pela verdade nos dá, não é mesmo? É extremamente preocupante. Assim, você, pai e mãe que está assistindo essa conversa, você deveria estar muito preocupado. Olha, eu vou te dar um exemplo que eu tenho dito. Eu acho que eu mencionei esse ponto na audiência lá na Câmara dos Deputados, mas depois eu já participei de outra em Volta Redonda, em Sorocaba, e com certeza eu disse que é o seguinte: em 1990, Mikhail Gorbachev declarou para o mundo o desmonte do bloco soviético. Nesse mesmo ano, ele criou uma instituição chamada Cruz Verde Internacional. Tá. Em 1997, está falando aí no livro, isso está no livro, tá? Nota de pé de página. Já vamos deixar a dica da leitura desse livro. Você que gosta de estudar inglês, você pode ler o livro em inglês também, porque ele vem numa edição bilíngue. Depois a gente vai colocar a foto do livro para vocês. Toda pessoa preocupada com os seus filhos, com os rumos do nosso mundo, tem que ler o livro do Yuri Bezmenov, né? Vai, continua aí a história. A coisa não é ao acaso, né? Não tem nada acontecendo ao acaso agora, é tudo muito planejado. E não é recente. Então, não, ixi, bota tempo nisso. A mineirinha aqui conversando, né, Ju? Eu me percebo quando eu estou conversando com outras pessoas de outros estados. Mas, enfim. Então, em 1997, ele, patrocinado pelo diretor-geral da Unesco, à época, que chamava Frederico Mayor, eles publicaram um documento para o mundo chamado a Carta ou a Constituição da Terra. Uhum. E o objetivo, eles anunciaram que o objetivo da Carta ou Constituição da Terra era substituir os 10 mandamentos. Uhum. E no documento final da CONAI, que foi aprovado, nós identificamos que esse termo e seus sinônimos, socioambientalismo, aquecimento global, sustentabilidade, foram mencionados mais de 200 vezes no documento. Sim, eu lembro de você falar isso na audiência. Quantas vezes matemática, geografia, história? Matemática foram mencionadas 4 vezes, e mesmo assim, na maioria dessas vezes que foi mencionado, foi para falar que a matemática também pode ser uma matéria inclusiva, né? Porque a matemática é uma matéria autoritária, muito radical, porque sempre 2 mais 2 são 4. Então, dá para trabalhar a diversidade, a relativização das ideias na matemática. Inclusive, tem um vídeo de uma professora travesti que chama Érica, e eu não tenho nada contra outras orientações sexuais. Eu acho que cada um faz o que achar que deve com sua vida, desde que fique na sua intimidade. Claro. O que é inadmissível, o que é criminoso, na minha opinião,
é levar essa doutrinação, essa persuasão para a sala de aula. Sim. Pai e mãe nenhum dá autorização para professor ficar conversando sobre esse tipo de assunto com os filhos em sala de aula. Aliás, nem competência para isso eles têm. Claro. Que eu entendo que é uma traição à confiança dos pais. Dri, uma desde que o mundo perversidade... Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem como você disse, a gente nada contra a orientação sexual, as opções que as pessoas... Problema de cada um. Exato. E isso sempre existiu, né? Na verdade, sempre existiu, mas nunca como agora, né? Recentemente, a gente vem acompanhando esse ingresso, né? Intencional dentro das escolas, né? Então, assim, como você disse, é criminoso, né? Sim, e não é à toa. Então, fechando o raciocínio aqui do socioambientalismo, que é uma pauta fortemente posta no documento, o objetivo, que a gente viu lá atrás, é trazer o Deus Terra, o Deus Planeta, em substituição ao Deus cristão. Uhum. Eles precisam, para implementar esse projeto de poder, eles precisam enfraquecer a nossa fé. Uhum. É o maior obstáculo que eles têm, porque eles não conseguem alcançar. A fé é subjetiva, né? Ela transcende, então é algo que eles não conseguem colocar as mãos, como, por exemplo... a gente está vendo aí essas questões, discussões que até teve ontem na Câmara dos Deputados, isso eu acho que tem que tomar cuidado para conversar na democracia relativa que a gente vive, mas sobre a questão das picadinhas lá. A família no Sul, né, está bem complicada essa situação em Santa Catarina, a família que não cumprir essa suposta determinação, corre risco de perder benefício de assistência social, corre risco de ser condenado a pagar multas altíssimas, inclusive de responder processo sobre a perda do poder familiar. Então, esses pontos são pontos que eles conseguem colocar a mão e dificultar a vida da gente, pressionar, mas na fé não. Na fé é algo que é muito intrínseco. Sim. E subjetivo e transcendental. Então, eles precisam ridicularizar Deus. Eles precisam minar essa confiança e tem feito em sala de aula também, tanto por essas pautas, né, da Agenda 2030, quanto literalmente ficar gozando, às vezes, um aluno que declara a sua fé e você é não sei o quê, coisa de gente careta, Sim. Isso não... Enfim. É extremamente preocupante. Um objetivo e muito eficiente, Juliana. Eles não fazem nada que seja impensado. Ou feito de forma ingênua, né? Acidental. Não. Nada é acidental. Né? Não. E aí eles estão prevendo, né? Foi aprovado no documento final da CONAI, a proibição das escolas confessionais. Isso, eu ia justamente perguntar. De falar em Deus, presta atenção no problema, no risco. Você é proibido de falar em Deus, você obriga o menino a começar a estudar a partir de 0 anos de idade, e você começa a encher a cabeça dele com o Deus Terra, com o aquecimento global, com o socioambientalismo. Sim, e com a mão, né, a mão protetora do Estado, do bem-estar social que vai te proteger, né? Sim. Nem que seja para tirar as suas liberdades, né? Completamente. Esse é um controle social. O controle social... e eles usam muito essa dialética da subversão da linguagem, né? Eles falam que é uma coisa, mas é outra coisa. Então, eu até fiz essa pergunta para registrar na palestra que eu assisti, no eixo que eu escolhi na CONAI, que foi o eixo 4, que falava sobre a estratégia da educação e o controle social, porque eu estou estudando isso, então me interessa. Qual foi a pergunta que você lançou? Que você perguntou? Eu perguntei para a palestrante
dei uma de boba lá, de sonsa, falei, olha, eu não sou da área da educação, e eu tenho ouvido falar tanto em controle social, mas eu ainda não consegui compreender exatamente qual é o conceito, a definição de controle social. A senhora poderia me explicar, por favor? E aí? E aí essa palestrante passou a bola para o próximo palestrante. Falou, olha, o fulano de tal vai ter mais competência para te responder sobre isso do que eu. Ok. E o fulano? E ela fez mais meia hora de palestra. Depois o próximo palestrante chegou, eu lembrei da minha pergunta e ele me respondeu o seguinte: controle social é o braço da sociedade dentro do Estado, ou seja, fazendo a gente crer o braço que da seria sociedade um controle da sociedade para com o Estado. E não é absolutamente de forma alguma isso, é o controle do Estado em cima da sociedade. Claro, não, ele deveria ter falado, é o braço da sociedade dentro do Estado, só que não, né? Só que não. Então, e isso é uma técnica, é a subversão da linguagem, a dialética da linguagem. Sim. Falam uma coisa, mas significa outra coisa, e eles vão induzindo a população a erro, e a gente vai embarcando, porque nós temos boa fé. Exato. A gente quer acreditar que as pessoas estão sendo verdadeiras, como nós somos. A gente elas, parte desse pressuposto, né? Quando a gente vai tratar com as pessoas. Né? E assim, é muito isso mesmo, subverter a linguagem, acusar os outros daquilo que eles são, né? Que você, assim, acusar do que você faz, né? Diante de um espelho. E isso é extremamente preocupante. Pai e mãe que está assistindo deve se inteirar, deve saber mais sobre todo esse projeto aí, né? Os frutos do CONAI, o PNE, para que a gente consiga atuar como sociedade, de fato, né? Para impedir isso de acontecer. Né? O próprio caso das escolas cívico-militares, né, que eu estava aqui na minha pauta para te perguntar, não só, né, os colégios cívico-militares e os colégios confessionais, que são os religiosos, mas também o homeschooling. Né? De que maneira o PNE pode afetar essas iniciativas educacionais? Proibindo. Simplesmente proibindo? Simplesmente proibindo. E aí, Ju, tem um outro problema ainda maior, por incrível que pareça, do que o PNE, que é o SNE. Isso. O Sistema Qual a diferença? Sistema Nacional de Educação. Tá. Ele está sendo previsto por duas vias. O PNE, no eixo 1, ele prevê o SNE como um articulador do conteúdo do Plano Nacional de Educação. Como se fosse o quê? Um SUS da educação, é isso? Sim, um SUS da educação. Mas a gente tem até evitado usar esse nome porque muitas pessoas gostam do SUS. Tá. O SUS, apesar de ser complicado, e a gente sabe que mas ele ainda é uma referência até internacionalmente. Tem muitos países que não têm os especialistas que o SUS oferece, enfim. E assim, o SNE não tem absolutamente nada de bom. Ele é todo muito ruim. Por isso que a gente está até evitando fazer essa comparação com o SUS, para não corrermos nesse erro de ter alguém que fala, não, mas eu gosto do SUS, porque vai ser induzido a erro. Então, é a estrutura que vai fazer funcionar o conteúdo que a gente está falando, que foi previsto nos outros eixos, no eixo 2, no eixo 3, no eixo 4, no eixo 5, no eixo 6, no eixo 7. Tá. Eles vão funcionar dentro do guarda-chuva do SNE. E o SNE está sendo previsto também, o segundo caminho, através de um projeto de lei do senador Flávio Arnes, projeto de lei número 235 de 2019. E o que ele prevê? Prevê que vão retirar a competência dos nossos parlamentares sobre legislar a educação, que a Constituição Federal prevê, a competência concorrente
no tema educação entre União, estados e municípios. Então, a ideia do projeto é retirar a competência dos vereadores legislarem a nível municipal, dos deputados estaduais a nível estadual, e entregar toda essa responsabilidade para definir as diretrizes da educação na mão de 2 comissões que são formadas por 15 pessoas. Tá. E essas 15 pessoas serão escolhidas por conselhos e entidades que fazem parte do atual Fórum Nacional de Educação, que são PUT, MST, movimentos de diversidade, LGBT, etc., UBS. Essa turma foi coordenadores. Essa é a turma que vai definir as diretrizes da educação. E elas foram as coordenadoras da CONAI. Certo. Então, assim, estão completamente alinhadas e afinadas com a proposta do conteúdo que foi aprovado no documento final da CONAI. E outra coisa, essas 15 pessoas vão definir tudo sobre educação no país, e os gestores escolares, prefeitos, governadores, que não atenderem, não obedecerem o que elas definirem, vão responder civilmente, administrativamente e criminalmente. Tá, ou seja... Não a SNE é a tentativa de se implantar uma ditadura da educação. De uma forma resumida. Completamente totalitário da educação. E ratificando, sendo repetitivo, eu sei, mas isso é uma informação importantíssima. Pautadas por 15 pessoas que fazem parte de sindicatos, que fazem parte desses movimentos identitários, que fazem parte de quem elaborou esse documento horroroso que foi aprovado. Pautada não por um grupo heterogêneo e com ideias diversas, né, controversas, como você disse. É um grupo extremamente coeso, né, e homogêneo com relação ao que pensa e aonde quer chegar. Então, assim... pior, nenhum técnico da educação, nenhum especialista da educação. Quem tem que falar sobre educação é especialista na área de educação. Quem tem que falar sobre saúde é especialista na área da saúde. Claro. A CUT vai definir diretrizes para a educação. O MST vai definir. Inclusive, há previsão no documento final, no item 266, sobre a necessidade dos professores fazerem dessa proposta transformando no Plano Nacional de Educação, de fazerem uma contraposição fortíssima ao agronegócio. Que a gente, inclusive, já vê... do MST aí. A gente já vê isso em algumas apostilas, Dri. Né? Assim, você vê, isso ainda não foi implantado e a gente já vê, certo? A gente acha que já chegou no fundo do poço, mas com tudo isso que você está me falando, a gente enxerga um alçapão no fundo do poço. Exatamente. Né? Exatamente. Sendo que a nossa educação é sofrível. A doutora Inês, na audiência pública, ela menciona alguns números, né? Olha só, gente, prestem atenção. No Brasil, a gente tem 40% de analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele que sabe ler e escrever, mas ele não consegue utilizar a linguagem a seu favor para conseguir interpretar, exatamente, né? 50% de brasileiros que simplesmente não sabem fazer cálculos matemáticos. A gente enxerga problemas com jovens saindo do ensino médio sem dominar a leitura, a escrita básica e operações básicas de matemática. Então, esse é o cenário da educação atual, que já sofre com essa influência, né, de um pensamento da esquerda, um pensamento que não valoriza a educação, e isso pode piorar, né, com o PNE e com o SNE. Vai piorar, com certeza. E assim, lembrando que esses 40% de analfabetos funcionais, muitas vezes estão nas universidades. Sim. São graduados.
graduandos, graduados. É. Então, olha a qualidade da mão de obra que nós já estamos formando. Sim. E essa ignorância também, no sentido de desconhecimento das matérias, é fruto dessa proposta de educação que aqui a escola plural, por exemplo, né, de não exigirem o esforço, de não precisarem ter mérito para nada. Então, estão formando já há um bom tempo homens fracos, sim, homens que não sabem lidar com desafio, que não têm resiliência nenhuma, sim, que não precisam se esforçar porque tem tudo muito fácil. Isso é a construção e a alteração de uma cultura da sociedade. Ontem mesmo, Gil, eu estava conversando com um grupo até da minha faculdade, nós formamos juntos, sobre a dificuldade que está hoje, que os empresários já estão enfrentando hoje de contratar mão de obra. Sim. Os jovens não têm comprometimento, não têm responsabilidade, não têm conhecimento, são incompetentes. Eles querem chegar na empresa e já serem promovidos imediatamente. E ganhar salário de diretor. Sim. Então, assim, tem indústrias já que estão recontratando os aposentados, os ex-funcionários aposentados. Sim. Porque não tem condição. E aí você pensa num contexto país, para onde nós estamos indo, né? É rumo ao abismo, literalmente. A gente acompanha isso aqui também no meu ciclo, né? O meu ciclo de amizades, empresários, e também pela observação do dia a dia, a falta de capacidade dos jovens e esse movimento de contratação das pessoas mais velhas que tem pelo menos um mínimo de respeito às regras, pontualidade, até a maneira de se portar, de se vestir. Eu já peguei entrevistados para estágio que falaram coisas do tipo assim, mas eu vou ter que pegar um ônibus para vir trabalhar, né? É essa letargia que você não espera num jovem, né? Imagina, eu quando era jovem, na minha época que eu estava buscando estágio, nunca que eu iria me questionar se eu tinha que pegar um ônibus, 2 ou 3 ou várias conduções para chegar no trabalho, né? Agora, o que você diz sobre a progressão continuada, que é a escola plural que você está dizendo aí em Minas, a própria doutora Inês faz menção lá na audiência, ela diz que Anísio Teixeira, em 1958, já dizia, né, que o Estado não pode gastar 2 vezes com a criança no mesmo ano escolar. Claro que não, porque se o objetivo é criar, né? Olha só, vou repetir, o Estado não pode gastar 2 vezes com a criança no mesmo ano escolar. Porque para um objetivo de se manter as pessoas ignorantes, realmente sai caro você gastar 2 vezes com essa criança, né? Para manter as pessoas ali dominadas, doutrinadas, né? E controladas, você não precisa de ninguém inteligente, né? É muito triste todo esse cenário que a gente vê como família. E um outro ponto importante também, que no Sistema Nacional de Educação está prevendo o aumento do investimento do país na educação para 10%. Hoje o Brasil, do PIB, hoje o Brasil já é um dos países que mais investe na população. E o resultado é vexatório, né, gente? Se a gente for olhar pelos exames internacionais, principalmente, que o Brasil participa, é um vexame. Então, é uma incompetência, e eu disse isso na audiência, é uma incompetência o Ministério da Educação e qual o interesse da sociedade civil de entregar mais 4% da riqueza do país nas mãos de um ministério que tem se mostrado tão incompetente durante décadas. O Brasil, fosse necessário, fosse competente esse ministério, o Brasil era para estar nos top 10 do país, porque investimento não falta. Isso, não é falta de dinheiro, né? Se a gente for pensar, não 10% do PIB é muita coisa. E eu já não estou falando nem que é falta de competência mais, eu estou falando em má fé. Se a gente for pensar na implementação de um projeto de permanência no poder, é má fé. Sim,
Agora, Adri, antes da gente começar a encaminhar aqui para o final, me chamou uma atenção quando você diz lá na audiência um exemplo que você deu com o seu filho, que você viveu com o seu filho, que na época tinha 11 anos. Sim. Sobre o efeito que a doutrinação da construção social da sexualidade tem na vida das crianças, né? E que aqui também a gente acompanha, né? Eu também, na minha vida, a gente acompanha por observação. Crianças muito jovens, né? 11 anos, para mim, é criança ainda. E assim, eles se posicionando nas escolas com 11, 12 anos, já como bissexual ou se definindo como pansexual ou homossexual numa idade tão jovem. E a gente vê, sabe, que lá no PNE, além das pautas ambientais, né, todas que você já falou, você também já mencionou sobre a questão da sexualidade, mas qual é o risco, assim, psicológico mesmo para essas crianças receberem uma enxurrada de conceitos sexuais numa idade que não cabe fazer isso? É a iniciação precoce da sexualidade. A neurociência explica que nós temos áreas diferentes no cérebro de receptores de estímulos. Então, quando nós somos estimulados sexualmente ou para pensar em sexualidade, ela ativa uma área que é muito fortalecida no cérebro, que é na parte chamada assim, né, didaticamente, mas de cérebro reptiliano. Uhum. Então, quando se estimula a sexualidade precoce, há um prejuízo muito significativo na parte cognitiva. Uhum. Porque é como se fosse uma competição, assim. Se você estiver pensando em cenas de sexo, por exemplo, ou pensando qual é a sua orientação, tudo que estimula a sexualidade, e você está assistindo aula de química, por exemplo, você não consegue prestar atenção no que está sendo dito naquela aula. Então, a capacidade cognitiva é uma concorrência desleal, eu brinco, sabe? Tá. Quando se estimula esses instintos até de sobrevivência, porque os instintos sexuais, eles têm uma função. Uhum. Depois tem os instintos, depois tem a parte do cérebro límbico que fala sobre as emoções. Uhum. Ela é menos forte do que o reptiliano, mas é mais forte que o cognitivo. Sim, então, sempre que essas áreas são estimuladas e estão em jogo, a parte cognitiva sempre vai sair perdendo. Ela sai perdendo. Sempre vai sair perdendo. Então, o que eles fazem, e na audiência de Sorocaba e de Volta Redonda, eu até apresentei uns slides, até tenho eles aqui, mas para mostrar como que essa construção neural acontece, sabe? Quando um professor que é formador de opinião, que fica repetindo a mesma coisa, como foi o exemplo, né, desse que eu dei lá na audiência do meu filho, que aconteceu, era um professor extremamente militante, homossexual, que estimulava os meninos a acompanharem o Instagram dele, que era aberto, tá. Enfim, falava muito sobre isso, e eu fui descobrir depois. O que está acontecendo na cabecinha dos nossos filhos é que eles estão pensando sobre isso, e a rede neural ela é construída a partir da repetição, e quando vem com emoção, um tônus, uma valoração emocional, ela é construída com uma rapidez muito maior. Uhum. Então, é a repetição do professor, o professor é um formador de opinião, a gente fala com os nossos filhos, vai para a escola, presta atenção no que seu professor está falando, a gente prepara esse Olha o que a gente está fazendo, né? Assim, vai lá e presta atenção no que o professor está falando. Sim, né? Olha que maldade, gente prepara o terreno. Nós somos a primeira autoridade na vida dos nossos filhos e nós damos esse comando. Presta atenção em sala de aula, ouve o que seu professor está fazendo. E aí vem um pseudo-professor desses e fica falando na cabeça dos meninos, em quase todas as aulas,
que a orientação sexual ela é desenvolvida, é formada a partir das experiências sociais que eles têm. Sim. E estimulam de outras formas também, que mexe com a emoção. Então, a construção dessa rede neuronal é muito rápida. Uhum. E aí, quando fecha esse circuito, quando um neurônio encontra com o outro e fecha o circuito, significa que o cérebro automatizou essa informação, virou uma crença para a criança. Então, ele não vai mais questionar se ele é heterossexual. Uhum. Ele vai partir do princípio do que o professor está falando, que ele é não binário, ele é homossexual, ele pode ser o que ele quiser, é o sexo fluido, né, que eles falam. E isso... E você normaliza, né? Esse processo normaliza... Normaliza, fica automatizado, literalmente automatizado. O que eu estou falando de automatizado? Não tem mais raciocínio sobre o que está automatizado no cérebro. O cérebro te entrega. Qualquer coisa que te estimule sobre isso, o cérebro vai te entregar essa resposta, que o cérebro é fluido, por exemplo, numa velocidade de 0,3 milésimos de segundos. É um negócio que não dá tempo da gente pensar antes sobre isso. Sabe? Então, vira uma crença. E aí, o que acontece a partir disso que eu falei na audiência sobre a agressão à integridade mental dos nossos filhos. Em primeiro lugar, é essa construção que acontece. E depois, a agressão à integridade física é quando os nossos filhos começam a querer se submeter a cirurgias de adequação de sexo, ou a cirurgias de não binariedade, que é até essas fotos que eu tenho, que eu mostrei, que são fotos pesadas de ver. Meninos ou meninas, eles estão tirando o mamilo, por exemplo, e a genitália, tira completamente a genitália, só deixa um buraquinho para fazer xixi, e eles ficam parecendo um corpo de manequim. Sabe assim, que você não sabe se é homem, se é mulher. Isso acontece quando a crença se tornou... quando a crença se formou, na verdade, e eles entendem que são não binários, por exemplo. Então, vão partir para essa automutilação. Tudo começa na cabeça, tudo começa em como você interpretou as informações e deu sequência a ela. Então, você vê que é um ataque, é perigosíssimo, e não é um ataque, não é só uma preocupação com a educação, quando a gente fala de educação, né? É um ataque coordenado à integridade cognitiva, né, dos nossos filhos, à integridade mental, à integridade física deles, né? Sim. E ontem... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu fiz, no ano passado, inclusive, uma minuta de um projeto de lei que busca criminalizar os professores que trabalharem com a doutrinação em sala de aula, doutrinação em específico de gênero, ou que estimularem as crianças, os adolescentes a pensarem na própria sexualidade de forma precoce. Também os autores de livros didáticos que trouxerem esse tipo de material, os editores que vão, né, replicar essa matéria, essa inadequação de conteúdo de um livro didático e paradidático, com previsão de... A minha sugestão foi de incluir um inciso no artigo 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre o aliciamento infantil sexual. Então, a sugestão foi que essas inclusões fossem feitas nessa parte do ECA. E aí, diante dessa questão aí, até de banheiro e essa doutrinação mesmo, banheiro unissex, que eu quero dizer, desse problema que está sendo discutido, e dessa doutrinação ideológica em sala de aula, eu apresentei para um deputado federal, eu não vou falar o nome aqui agora, mas que gostou muitíssimo da proposta, e hoje
já faria o protocolo desse projeto de lei. Olha só. E nós conversamos, eu conversei muito com a assessora dele, que é uma pessoa assim, extremamente competente. Eu estou encantada com essa menina, que eu espero que a coisa saindo, né, se formalizando, Aí você dá publicidade. O protocolo chegar de verdade, aí eu dou o nome para o pessoal, porque por enquanto é uma promessa ainda. Sim. Mas ele tem cumprido as promessas que tem feito, sabe? E foi por isso que eu até apresentei esse projeto para eles. Então, assim, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos, com agravantes, determinando, dependendo, na verdade, da reincidência, da idade que for apresentada. E como é permitido a filmagem em sala de aula, o próprio STF já declarou que, como é um ambiente público, os alunos podem filmar. Eu acredito que com essa possibilidade de sanção, né, que os professores fiquem menos encorajados a fazer esse tipo de coisa em sala de aula. Vamos torcer para que ele faça nesse protocolo e que seja aprovado, né? Tem um longo caminho pela frente, sim, mas ele disse, inclusive, que ia trabalhar com o colégio de líderes para que seja votado em regime de urgência. Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Tá vendo? Eu já ia te perguntar, né? Assim, tá, e aí, o que a gente faz, né? Porque, assim, a nossa conversa é uma conversa muito pesada, essa conversa sobre o CONAS, sobre o PNE, né? Falar de tudo de errado que acontece hoje, que a gente enxerga hoje, mas que é um construto, né? Que vem sendo construído ao longo de muitos anos. E o que eu costumo deixar mais para o final é assim, tá, e aí, você, pai, mãe, né, uma pessoa comum que trabalha, enfim, o que a gente pode fazer dentro de casa para nos defender desse ataque, né, tão sistemático às famílias? Bom, o que você tem feito, eu acho que é louvável, é admirável, a gente precisa aplaudir as pessoas que assim, tiram tempo seu, né, de vida, que poderiam estar fazendo outras coisas para se dedicar a ir a audiências públicas, para falar sobre isso, dar voz, né, colocar um destaque em tudo isso que está acontecendo. Agora, com a possibilidade de um projeto de lei, poxa, vou rezar para que isso realmente vá adiante. Mas e as famílias, Dri? O que você falaria para as famílias comuns? Um pai e uma mãe que está assistindo a gente, que está perplexo, tanto quanto nós, né, com tudo isso que está acontecendo. O que fazer dentro de casa para defender a sua família? Em primeiro lugar, a gente precisa fortalecer os nossos filhos. Eles precisam, claro, que dependendo da idade, né, a abordagem é uma, mas eles precisam compreender que eles vivem hoje um cenário da educação que está sendo trabalhada nesse sentido. Então, aí, de novo, a gente não pode permitir que os nossos filhos continuem alienados em relação a esse problema. Eles precisam aprender a lidar com o problema, que foi exatamente o que eles tiraram, né, dos alunos de tudo que a gente já conversou. Sim. Nós não podemos continuar criando homens fracos. O problema existe e eles precisam se preparar para lidar com o problema. Como que eu tenho feito isso? Eu tenho um adolescente hoje de 13 anos, outro de 15. Tá. Eu tenho dado livros confiáveis para eles lerem. Por exemplo, esse do Yuri Benzmenov eu já passei para o meu de 15. Sim. É o livro do mês dele. Não, esse aqui vai direto para o quarto da minha filha de 16, que também já pode conta. Ler, já dá conta. Isso, eles precisam ir desenvolvendo esse senso crítico, né? E falei com ele ainda para ele ler a parte em inglês, porque ele tá bacaninha no inglês, então a gente já mata 2 coelhos com... É isso aí, concordo. A Revolução dos Bichos, para o de 13 anos, A Arte da Guerra foi o que ele leu no mês passado, o livro do Nicolas, Sim. Eu esqueci como é que chama, a política... Do deputado federal Nicolas Ferreira, né? Sim,
Então, tem uma série de literaturas que a gente pode ir estimulando um livro por mês, um livro a cada 2 meses, porque a gente estimula, inclusive, muitas outras coisas, né? Sim. E precisamos lembrar, porque eles vão reclamar. Eles vão reclamar. Mas nós precisamos lembrar que a nossa missão de sermos escolhidos pais e mães dessas crianças, desses adolescentes, nós precisamos fazer valer essa missão que nos foi concedida. Sim. Pai e mãe não se confunde, pelo menos a priori, com melhores amigos de filhos. Melhores amigos não conseguem impor algumas situações que mãe e pai precisam impor. Uhum. Nós vivemos um momento, principalmente na segunda infância, início de adolescência, que nós somos chatos. O que é o chatos para eles? É quem fala não, Sim. é quem poda os excessos, né? E a gente faz isso quando a gente percebe que está desviando do caminho. E nós não podemos ficar constrangidos em educar os nossos filhos. Isso está acontecendo demais da conta. Pais e mães que não têm dado conta de falar não, não têm dado conta de direcionar e falar você está achando ruim de ler o livro, até compreendo pela imaturidade que você tem. Mas como a sua mãe, eu entendo a importância disso para você. E eu só estou fazendo isso porque eu te amo. É exato. Eu quero te preparar para a vida. Você é a coisa que eu mais amo no mundo. E é por isso que eu estou fazendo. Mesmo que você não compreenda agora. E eu nem tenho expectativa de esperar que uma criança, um adolescente de 9, 10, 13 anos de idade compreenda tudo que eu estou fazendo, senão ele nem precisaria de mãe, né? Senão ele nem precisaria ser adolescente também, né? Sim, então a gente precisa ter essa força interna para bancar o que a gente entende que é o melhor para eles, mesmo que eles não entendam, e eles não vão entender. Eles são crianças e adolescentes. Sim. Né? A gente esquece também, Dri, né, que essa crise toda de valores que a gente vive, ela também chegou nas famílias, né, não só nas escolas, né, porque a gente falou, hoje o tema da nossa conversa teve a ver com o CONA e o PNE e tudo mais. Mas a crise nas famílias também é um reflexo dessa ação coordenada, né? Esse projeto de destruir as famílias. E este podcast ele foi criado com esse intuito também, de fazer com que as famílias acordem para o fato de que elas não têm que se constranger em educar os seus filhos, né? De forma alguma. Educar nos valores, falar os nãos necessários, colocar os limites necessários. Porque o que a gente mais enxerga por aí são famílias enrolando os filhos, né, em plástico bolhas subjetivos, tentando protegê-los de uma maldade que está ali, né? O mundo é repleto de maldades e criando pessoas extremamente fracas. Emocionalmente, fisicamente, a gente não pode aceitar isso, né? Então, é por aí mesmo, fazer o nosso trabalho. O after schooling, né? Se a gente não consegue fazer o homeschooling, eu brinco, a gente faz o after schooling depois em casa. Desfazendo... É sobre isso, né? Sim, E só fazendo uma partezinha no homeschooling, que você citou lá atrás e eu perdi o time de te responder, o homeschooling é um terror para esse projeto de poder. Porque é exatamente o que eles não querem. Uma educação individualizada, uma educação que a criança está em contato com a família o tempo todo, com os valores da família, uma educação que é honesta, que busca desenvolver de verdade a criança e o adolescente, prepará-los para a vida adulta, porque essa é a função da educação. A educação vai sendo distorcida no decorrer dos séculos, inclusive. Sim. Né? Essa massificação da educação, ela tem por trás o trabalho de formar militantes que atendam àquele governo da época. Eu estou falando de impérios há 1000 anos atrás. Sim. Então, é isso. E os pais e mães que estiverem se submetendo aos filhos ou estiverem se sentindo coagidos de fazerem os seus apontamentos firmes, estão falhando na missão de educar.
estão sendo mais amigos que mães, e eles não precisam de mais amigos. Os amigos, eles têm os deles, eles precisam de mãe e pai, que serão as pessoas que darão o rumo, que darão a segurança, que serão os portos seguros para esses filhos, que vão lidar com muitas dificuldades, inclusive se não se envolverem com esse mundo woke, né? Como foi o caso do meu filho. Ele sofreu no colégio. Claro. Sofreu por causa do professor, ele sofreu por causa dos alunos, mas ele sabia que ele tinha o porto seguro em casa. Foi por isso que a gente conversou. Então, sejamos mães e pais no mais alto conceito dessa descrição. Muito bom, Dri. Agora eu vou compartilhar com quem está assistindo a sua fala final na audiência pública, que eu falei para você antes, né, da gente começar o programa, que atingiu, assim, foi um certeiro no meu coração, sobre o recado que você deixa para as cabeças pensantes. Então, vamos lá, a produção vai colocar o vídeo e aí depois você comenta para mim rapidinho. Mas eu tenho certeza que esse pensamento ressoa no coração de milhões de pais, milhões de mães que também protegeriam seus filhos com a própria vida, se caso fosse necessário. Nós sabemos que esse sistema foi implementado por outros países e a diferença é que, na época, aquela população não percebeu esse movimento. Hoje, nós aprendemos com a história que ainda não foi reescrita o que eles fizeram no passado, o resultado que eles escolheram, o que eles estão fazendo no presente e o que eles pretendem no futuro. Então, eu gostaria de sugerir até a esses cabeças pensantes desse projeto de poder que recuem nesse intento. Porque à medida que os pais e mães estão tomando consciência do que está por trás disso, eles vão acabar provocando uma convulsão no país. Vocês estão mexendo com o que há de mais importante e sagrado nas nossas vidas. Repensem sobre o risco, repensem sobre a desonestidade intelectual dessa proposta. E é isso. Muito obrigada. E aí? O que passou na sua cabeça quando você deu aquele recado final, hein, Dri? Para as cabeças pensantes. Se vocês acham que vocês... Me conta. Para que eles recuem nesse intento, né? Porque nós estamos buscando entregar esse conhecimento para todos os pais e mães, para que eles tomem consciência mesmo do que está em jogo. E o que está em jogo é a vida, literalmente, dos nossos filhos. E os nossos filhos são as pessoas que nós mais amamos na vida, né? Como eu disse, repito aqui, tenho repetido em todas as oportunidades de fala que eu tenho, que eu não tenho dúvida que eu daria a minha vida para proteger a integridade física e mental dos meus filhos. E eu tenho certeza que milhões de pais, milhões de mães fariam a mesma coisa. Sim. Então, quando esses pais e essas mães entenderem que o propósito dessa suposta educação que eles querem implementar não é nada mais que um meio pelo qual eles querem colocar para girar um projeto de permanência de poder e que, à custa disso, pretendem usar a vida, a sanidade mental e a integridade física dos nossos filhos, eles vão acabar provocando uma convulsão social no país. De verdade, eu acredito nisso. Eu sinto como uma tentativa de sequestro mesmo. A sensação que eu tenho é isso. Eles querem sequestrar a alma dos nossos filhos. E os pais e mães de bem não vão deixar isso acontecer. Ninguém vai sequestrar a alma das minhas filhas, de forma alguma. Por isso a importância de um trabalho como esse seu, e eu te parabenizo muito por isso, pela qualidade do podcast, pela qualidade das suas redes sociais, por como você tem feito o seu trabalho, e a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, né, Juliana? A história do Beija-Flor,
que leva água no biquinho ali para apagar o incêndio na floresta, mas que ele está fazendo a parte dele. E milhares de beija-flores, milhões de beija-flores, quem sabe a gente consegue apagar esse incêndio. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, eu acredito muito que as pessoas que defendem o lado do bem, da verdade, das liberdades, elas são muito mais numerosas, né? A gente pode não ser tão barulhento, tão histérico, mas somos bem numerosos. E a sua função, né, o que eu estou fazendo aqui, é levar adiante, né? Fazer com que outras pessoas também de bem, que acreditam na liberdade, né, nos valores, que acreditam em Deus, que também façam a sua parte dentro dos dons que Deus deu, não é mesmo? É isso aí. Bom, falando lá do Unipaz, eu pedi para você ir até o perfil, escolher um post, e você escolheu Foi difícil. Foi, né? Que bom, eu fiquei Eram tantos. Eu fiquei feliz, porque as pessoas falam, você não aparece tanto. É um perfil mais curador de conteúdo, né? De juntar conteúdos ali naquele mesmo lugar. Mas aquele vídeo, a gente vai ver agora, a produção vai colocar na tela o vídeo de um pai que é catador, né, de material reciclável e está lá com o filho. Vamos assistir o vídeo. Fala, meu amigo, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Você trabalha com reciclagem, né? Sim. Esse rapaz é seu filho, é? É meu filho, é. Parabéns, viu, pelo homem que o senhor está criando, Ele viu? trabalhador, viu? À tarde ele estuda. À tarde ele estuda. É. E de manhã ajuda o senhor. De manhã ele me ajuda. Parabéns. Tem quantos anos? Deus abençoe vocês. Ele abençoe também. Muito lindo ver vocês trabalhando juntos. Tá bem, meu amigo? Continue, Jesus lhe acompanhe. Continue ajudando seu pai. Ele tá lhe ensinando sobre princípios e valores de homem. É isso que eu digo a ele todo dia. Nesse material todinho que o senhor conseguiu juntar aí, quanto é que o senhor vai vender isso aí? Rapaz, uma aqui daí é 30 conto, 40. Deus mandou o senhor vender isso aí pra mim por R$100 hoje, ó. Ô, meu pai, Jesus lhe acompanhe, meu pai. Amém. Deus lhe abençoe. O senhor tá emocionado? Deus mandou entregar pro senhor mais R$100. Nunca vi uma coisa dessa não, por Deus do céu. Foi Deus que mandou o senhor vir por aqui hoje. Foi. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, é. Ele escuta suas orações, ele sabe o que o senhor precisa. E parabéns pelo pai que o senhor é, por criar um homem como ele. Bem, meu patrão. Deus Tá lhe bom? abençoe. Que é o filho que eu amo, viu? Que é o amor da minha vida. E aí, Dri, eu lembro que no post eu falo que são duas lições que a gente tem, né? Que é a lição que o pai tá dando ali pro filho em si, e no final a lição de caridade, né? Da pessoa que gravou o vídeo ali. Por que você escolheu esse post? Me chamou muita atenção os valores que aquele pai estava repassando para o filho, né? O que nós falamos, o esforço, ele tem uma vida difícil? Tem uma vida difícil, mas não é por isso, isso não significa que ele não vá vencer na vida dele. E quando eu assisti esse post, eu lembrei do Geraldo Rufino, não sei se você conhece ele. Não. Vale a pena buscar aí no Instagram, Geraldo Rufino. Tá. Ele hoje é um grande empresário, muito rico, e na infância ele trabalhava no lixão, em São Paulo, se não me engano, sabe? Separando ali o que dava para vender. E a diferença entre as pessoas que têm sucesso na vida e as que não têm, está dentro do que foi construído na mente, na cabeça, o que ele acha que pode conseguir, as referências que ele tem, sabe? Então, esse vídeo me chamou muita atenção por isso. Mesmo com toda a dificuldade, ele está ensinando honestidade para o filho dele. Sim. Ele está ensinando disciplina, ele está ensinando a importância do trabalho, Sim. ele está ensinando que o retorno do trabalho depende de esforço. É isso. E ele está ensinando o filho a ser livre, né? Ele está ensinando o filho a ser livre. A criança é capaz Exato. de trabalhar, é capaz de ajudar, é capaz de fazer tudo isso. E aí o futuro dela, se ele continuar
traçando da forma que o pai está ensinando, ele tem tudo para ter muito êxito na vida e furar essa bolha que a esquerda não quer de jeito nenhum, que é ascender socialmente. Exato. É criar os filhos para serem senhores de si mesmos, né? E não escravos, que é o que a gente enxerga quando a gente vê todas essas propostas de educação. Deixar as pessoas escravizadas ali, dentro de uma caixinha ali limitada, não é mesmo? Ok, agora, finalizando de fato, a gente termina o podcast com uma chamada oral, já que é reunião de pais, e já que eu sou professora, a professora adora dar prova, né? Eu adoro prova. Ao contrário da escola plural, eu gosto de prova. Então, vamos lá. Para você, Dri, uma nota alta. Para quem ou para o que você dá uma nota alta? Me veio rapidamente à cabeça o Nicolas Ferreira. Acho que ele está fazendo um trabalho muito diferenciado na Câmara dos Deputados. Muito bom. E a nota baixa? A nota baixa para o Rodrigo Pacheco. Não fosse a inércia dele, não fosse a negligência dele, se ele tivesse atuado, permitido a atuação do Senado Federal, que é a instituição que regula os avanços dos outros poderes, nós não estaríamos vivendo os arbítrios que nós estamos vivendo hoje. O que precisa ir para a recuperação, junto com o Rodrigo Pacheco? Eu acho que, para a recuperação, o poder... A direita. A direita. Por quê? A direita no sentido de entender que, se nós não nos organizarmos, se nós não nos envolvermos, se os nossos representantes de direita não entenderem que eles precisam trabalhar juntos, como a esquerda faz, se eles não entenderem que eles não podem ficar trabalhando pensando só no umbigo, só no próprio mandato, nós vamos perder essa guerra. A esquerda é articulada, a esquerda trabalha para um projeto. Se é um ou outro que vai ser eleito, isso é secundário. Para a direita, não. É egocentrista ainda, é amador. Tá. A gente precisa aprender a nos profissionalizarmos em política. Ok, fica aí a dica. Eu ia falar lição de casa, mas eu acho que você acabou deixando uma lição de casa aí para todo mundo. Mas eu pensei uma outra lição de casa para a sociedade civil. Vamos lá. Estamos sentindo os reflexos que estamos hoje porque fomos omissos. Fomos omissos por muitas décadas. Sim. Porque política é chato, eu não gosto de conversar sobre política. Só que a política está envolvida em absolutamente tudo na conta que a gente paga. No dia que seu filho chega em casa falando que quer mudar de sexo, na comida que você come, enfim, a política faz parte da nossa vida e nós precisamos nos envolver, porque se continuarmos omissos também como fomos, nós vamos continuar sentindo com muita força todos os impactos que ela trabalha. E perdemos a oportunidade de fazermos escolhas diferentes. Sim. Né? Então fica aí uma lição de casa para a gente não ser preguiçoso, estar ativo na sociedade, não é mesmo? As pessoas de bem, eu sei que as pessoas de bem falam muito assim, eles usam essa desculpa, né, Dri? Mas eu estou muito ocupado, né, cuidando da minha vida, que é geralmente que o conservador, ele é muito assim, né? Eu estou muito ocupado aqui cuidando da minha vida, da minha família, do meu trabalho, mas e aí, quem está cuidando, né, do Plano Nacional de Educação, né, e de leis que impactam diretamente a nossa vida, né? Você vai deixar? A gente não pode, Sim. Né? Tem estudos que mostram que as pessoas, elas não se envolvem muito nas demandas quando ainda está acontecendo com o vizinho. O problema está acontecendo com o vizinho. Mas, se você não se envolver para ajudar o seu vizinho, o problema
certamente vai chegar até você. E aquela máxima, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. De alguma forma, nós vamos aprender. A gente vai ter que lidar com a situação. Melhor que seja no amor. Né? E se não for no amor, vai ser pela dor. É isso, Dri. Bom, como é que as pessoas fazem para encontrar você nas redes sociais, o seu arroba aí do Instagram, para acompanhar essa movimentação toda do que você tem feito aí nas audiências públicas, com projeto de leis e tudo mais? Tá, no Instagram, o meu perfil é adrianamarra.brasil e no X, adrianamarra.br. Muito bom, a gente vai deixar aí. Principalmente esses meios mesmo. Sigam a Adriana, sigam os conteúdos que ela posta, está sempre atualizando ou dando alertas importantes para as famílias. Repliquem esses conteúdos também, né? E você que nos acompanhou até aqui também, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, envie essa conversa. Eu sempre faço um convite de jogar lá num grupo de pais da escola, para o diretor da escola. Não deixe de acompanhar o nosso programa aqui, o nosso canal, tá bem? A gente se vê até na próxima reunião de pais. Dri, muito obrigada pelo seu tempo, pela partilha. O que você faz é incrível. Pela oportunidade. Eu sou sua fã mesmo sem te conhecer e espero te conhecer pessoalmente um dia. É recíproco, viu? Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Um beijo, Dri. Tchau, pessoal. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.